Hoje eu vim ensinar vocês como tirar a sua cidadania italiana. A minha acabou de sair, eu tô muito feliz. Já aprendi como que faz tudo e mais um pouco. E então eu vim ensinar vocês também para vocês não passarem pelos mesmos perrengues que eu. Vamos lá? Primeira coisa que você vai fazer é sua árvore genealógica. Você vai precisar saber quem foram todos os descendentes, desde o italiano, aquele que nasceu na Itália, até você. Você precisa de certidão de nascimento, casamento e óbito de todos os seus ascendentes. E você só vai precisar dos ascendentes que forem da sua família italiana. Então, no meu caso, foi através do meu pai. Eu não preciso da certidão de nascimento e casamento da minha mãe. Primeiro, para você saber se você tem direito à sua cidadania italiana, você tem que saber se o seu bisavô, o seu tataravô, se o seu ascendente italiano, se ele não se naturalizou no Brasil. Do italiano, em específico, você precisa da certidão de nascimento, casamento, óbito e certidão de não naturalização. Essa certidão de não naturalização você consegue através de um website. Só você pesquisar no Google, site para certidão de não naturalização, que aparece lá o site. De qualquer forma, eu vou tentar deixar aqui para vocês na descrição do vídeo esse site. Porque se ele se naturalizou no Brasil, você não tem mais direito à sua cidadania italiana. Se você não tem a certidão de nascimento do seu ascendente italiano, aquele que nasceu na Itália e que te dá o direito da cidadania, entra no Google, digita lá, no caso meu bisavô nasceu na região de Pádua. Comunes de Pádua, vai aparecer todas as comunes daquela região e você manda um e-mail para eles com os dados do seu ascendente italiano, pedindo a certidão de nascimento dele. Você precisa pelo menos saber o nome dele completo e a região que ele mora. Se a pessoa não sabe nenhum desses dados, fica muito difícil você achar a certidão de nascimento dele. E sem a certidão de nascimento do italiano, é impossível você conseguir a sua cidadania. Eu mandei um e-mail para a Comune de Pádua pedindo a certidão de nascimento do meu bisavô com todos os dados dele. Infelizmente, as comunes não respondem, gente. Eu não sei se só comigo que acontece isso, mas eles não respondem. Só que eles recebem e executam. Então, depois de 2 meses que eu tinha mandado o e-mail, eu recebi a carta na minha casa com a certidão de nascimento do meu bisavô. Eles não respondem nada, eles não respondem seu e-mail. Eles simplesmente vasculham nos registros deles, pegam essa certidão original e te enviam por correio, porque senão não é válido, né, gente? Porque tem que ser a original, nenhum consulado aceita documento que não é original. Então, eles te mandam por correio o documento original. Você tem que colocar no e-mail qual é o seu endereço e você recebe. Comune, gente, é a subprefeitura daquele local. Então, por exemplo, a comune daqui da onde eu tô é o local responsável por toda a documentação que você precisa fazer ou tirar daquela cidade, entendeu? É como se fosse um cartório local. Então, lembrando, você vai precisar das certidões de nascimento, casamento e óbito de todos os seus ascendentes, desde o italiano até você. Caso o italiano não tenha certidão de nascimento, ele pode ter certidão de batismo. E aí eu acho que vai estar na igreja onde ele foi batizado. Porque há muito tempo atrás não existia certidão de nascimento, existia certidão de batismo. Então você pode tentar conseguir a certidão de batismo também. Tem alguns profissionais que trabalham na Itália com pesquisa de certidão de nascimento, pesquisa de certidão de batismo. Eles conseguem encontrar esses documentos para você. Se você não tem a menor ideia se o seu antepassado tem certidão de nascimento, ou se não tem, ou se tem certidão de batismo, se não tem, eu aconselho você a contratar alguém que esteja especializado nesse serviço para fazer isso para você. Outra coisa muito importante, todas as certidões precisam ser de inteiro teor. Tem muita gente que, porque ele esquece de pedir certidão de inteiro teor. O que é certidão de inteiro teor? É a certidão que contém atrás todos os outros registros daquela pessoa. Então, quando você for pedir os documentos nos cartórios de todos os seus ascendentes brasileiros, você precisa pedir que seja de inteiro teor. Não tem um preço fixo, varia muito de cartório para cartório o valor de uma certidão de inteiro teor. Você pode solicitar todo tipo de certidão de inteiro teor através do telefone. Você pega o telefone do cartório aonde estão essas certidões. Às vezes as certidões estão muito espalhadas. Por exemplo, meu avô nasceu em Sorocaba, casou em Bauru, morreu em Itanhaém. Você vai precisar
das certidões de cada cartório, ou seja, tem uma certidão em cada cidade. Então você vai precisar saber aonde estão, em qual cartório estão essas certidões, ligar no cartório, pedir, passar por e-mail para o cartório ou por telefone mesmo os dados da pessoa que você precisa da certidão de inteiro teor de nascimento, casamento ou óbito e pedir para o cartório te mandar isso por correio, porque só pode ser a original. Então não tem como mandar por e-mail, tem que ser por correio mesmo. Tem gente que fala que tem que anexar documento de divórcio no meio dos documentos. Só que no meu caso não precisou, gente. Eu paguei uma grana pelos documentos de divórcio para traduzir, para tirar a certidão de inteiro teor em cartório, para fazer um monte de coisa. E acabou que quando o consulado pegou esses documentos na mão, ele separou todos os documentos que ele precisava e ele excluiu todas as certidões de divórcio. Tipo, o que eu vou fazer com isso? Entendeu? Então gastei dinheiro muito à toa e eu acho que realmente não precisa. Então, se você quiser anexar esses documentos, mandar traduzir e tudo mais, bem, melhor prevenir, né, que remediar. Mas não precisou e se eu soubesse antes eu teria economizado, olha, uns R$800. Uma coisa muito importante é você conferir todos esses documentos. Os consulados são muito chatos. Eles leem tudo mesmo e batem, conferem um com o outro. Então, às vezes, se tiver uma vírgula num nome X errado na sua certidão, você tem que ligar pro cartório e falar: meu filho, você mandou errado, pode fazer o favor de mandar outra. Porque isso acontece. E tem vezes que o cartório manda até com o nome errado na certidão, gente. Enfim, sempre tem um errinho, porque eu vou te falar, brasileiro faz uns negócios assim, sabe? Então, é muito importante você sempre estar lá corrigindo tudo que você pegar na sua mão, você tem que ir lá e conferir para ver se tá certo, se é aquilo mesmo, se os nomes estão certinhos, se as datas conferem, se batem com todos os outros documentos, porque qualquer coisinha errada o consulado vai encanar. Então é melhor prevenir. Depois que você tiver todos os documentos que foram emitidos no Brasil em mãos, você tem que levar eles no ERESP. O ERESP é o órgão brasileiro que valida os documentos sem custo, então você só tem o custo do correio. Antigamente, o ERESP só aceitava esses documentos através de correio. Era um saco, você mandava o documento, ele demorava um mês para te mandar de volta os documentos. Mas graças a Deus, nos meus últimos documentos, eu consegui validar pessoalmente no ERESP da Consolação, lá em São Paulo. Ele fica na Rua da Consolação. Então você pode ir lá, não precisa ter hora marcada, é só você ir até o local, tem uma filinha básica lá, mas pouquíssimas pessoas sabem que agora o ERESP está atendendo pessoa física lá no órgão do ERESP. Se você é de São Paulo ou se você é de fora de São Paulo, compensa muito mais você ir para São Paulo, tirar um dia para validar esses documentos lá no ERESP, porque ó, rapidinho, na mesma hora eles já validam lá para você, não tem custo, que é né? Como uma coisa no Brasil não tem custo. Enfim, não tem custo, graças a Deus. Por enquanto, então, ó. Então, corre pra validar seus documentos no ERESP antes que eles comecem a cobrar. Porque, ó, se você for tirar a sua cidadania no Brasil, você pode dar entrada no cartório do estado da onde você mora. Não pode ser em outro cartório, tem que ser do estado onde você mora. Então, no meu caso, teve que ser no cartório do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Só que é o cartório mais demorado de todos. É de 10 a 15 anos pra sair a sua cidadania. Então, meu filho, eu tava velha de cabelo branco quando saísse minha cidadania. E aí foi que a minha história deu uma reviravolta e graças a Deus eu consegui tirar minha cidadania em menos de 6 meses. Depois que você teve todos os seus documentos bonitinhos lá, registrado, cadastrado, carimbado pelo ERESP, você vai precisar fazer o quê? O quê? Uma das coisas mais caras da cidadania italiana, as traduções. Muita gente se engana quando acha que o tradutor precisa ser juramentado. Faz muitos anos que o tradutor não precisa mais ser juramentado. Então qualquer pessoa que traduza decente o português para o italiano pode fazer a tradução dos seus documentos. Só precisa estar exatamente igual, gente. Precisa ser tradução ali, ó. Entendeu? Só que é muito difícil pessoas que tenham um nível de italiano tão avançado e que consigam traduzir um documento para italiano. E eu achei uma pessoa, um anjo que mora na Itália. Ele não é tradutor juramentado. Ele fez as minhas 12 certidões, os meus 12 documentos. Ele me cobrou só R$500, gente.
Fiquei muito feliz. Ele já fez um precinho um pouco mais baixo pra mim, mas ele não costuma cobrar muito mais do que isso. Normalmente, um tradutor juramentado, ou os tradutores que você acha por aí, eles cobram 70 a 50 reais por lauda. O que é lauda? É cada página de uma folha de papel. Tem documento, por exemplo, na minha cidadania, que tinha 3, 4 folhas. Só um documento, por exemplo, a certidão de casamento do meu pai, porque ele teve tanto divórcio que a certidão de casamento dele tava gigante. Folhas e folhas e folhas. Então, você imagina quanto que fica? No meu caso, foi o meu bisavô e eu tinha 12 documentos para traduzir. Gente, se cada documento tem 2 páginas, é muito dinheiro. Quem quiser o contato do meu tradutor, ele mora na Itália. Eu mandei escaneado para ele todos os meus documentos e em menos de uma semana ele me mandou tudo traduzido por e-mail. Na sua pasta você vai colocar tudo na ordem bonitinho, tá, gente? Para entregar nesse consulado, você vai colocar certidão de nascimento do italiano, tradução. Certidão de casamento do italiano, tradução. Certidão de óbito do italiano, tradução. Certidão de nascimento do filho do italiano, tradução. Certidão de casamento do filho do italiano, tradução. Certidão de óbito do filho italiano, tradução. Certidão de casamento do filho dele. Você entendeu? Tem que estar tudo na ordem certinha dos documentos e as traduções já embaixo, porque eles já pegam isso, já grampeiam, já carimbam, já faz tudo isso lá no consulado. Enfim, todas as traduções foram aceitas, o próprio cara lá do consulado falou que realmente não precisa ser um tradutor juramentado, então não gaste seu dinheiro com isso. Os tradutores juramentados devem estar ficando putos agora se eles assistirem esse vídeo. Mas fazer o que vocês cobram muito caro. Começa a colocar um preço competitivo aí que a gente faz com vocês, ué. Depois que você tiver todos os documentos traduzidos bonitinhos, você vai entrar no site do consulado, você tem que criar uma conta lá no site do consulado, se registrar lá, e você precisa marcar um horário de atendimento para certificar os seus documentos, suas traduções lá no consulado. E vá preparado, vá com dinheiro e cartão, porque olha, é uma facada no coração cada documento que eles têm que certificar. E esse povo gosta de arrancar dinheiro da gente, adoram arrancar dinheiro da gente. É mais de 50 reais por documento que eles autenticam. E dependendo do tipo de documento, às vezes é mais caro. Depois que você já legalizou as suas traduções junto ao consulado da sua cidade ou estado, é só você marcar um outro horário para dar entrada na sua cidadania italiana no Brasil mesmo. Ou, aqui vem o nosso próximo passo, se você quiser dar entrada na cidadania italiana fora do país, que aí já é outros 500. Se você pretende dar entrada na sua cidadania italiana na Itália, o que você vai precisar? Primeiro, de uma residência, certificar a residência, alguém para ir na comune com você, na comune italiana do local onde você vai tirar a sua cidadania. Tem muita gente já especializada nisso que trabalha com isso e cobra um valor fechado para tirar a sua cidadania na Itália, junto com aluguel, com tudo, menos passagem aérea que você vai ter que pagar. Normalmente esse valor varia de 2.000 a 3.000 euros. É muito dinheiro, gente, ainda mais com o euro o preço que tá, né? O zóio da cara. Todos os que eu procurei cobraram em média 2.500 euros. Então eu achei muito caro. Sabe uma coisa que eu descobri que compensa? Por exemplo, com 2.500 euros, você fecha 6 meses de pacote para Irlanda para estudar, com residência e tudo. Compensa você pegar esse dinheiro e fazer intercâmbio em algum lugar, por exemplo, na Irlanda, ou sei lá, qualquer lugar que você for fazer intercâmbio, é porque a Irlanda é realmente muito barato. Pega esse dinheiro, vai fazer um intercâmbio. O intercâmbio estudantil, você tem moradia no lugar e te dá direito a morar lá. E com essa carta de residência, você pode dar entrada em qualquer consulado italiano. Da mesma forma que você daria entrada no Brasil, porque você mora lá, você daria entrada na Irlanda se você estivesse fazendo um intercâmbio lá e morasse lá. E aí você conseguiria fazer esse procedimento muito mais rápido, gastando menos e se divertindo mais. Se você não tem esse tempo para fazer intercâmbio, você pode ir para a Itália, mas também demora, gente. Na Itália, demora de 45 dias a 2 meses para sair a sua cidadania italiana.
Porque a partir do momento que você chega na Itália, você tem a sua casa, você tem que ir com a pessoa na comune, registrar que você tá morando lá. Aí o vigile da comune vai passar na sua casa num horário comercial, então você tem que ficar estocado em casa, você não sabe quando é que esse homem vai passar. Então você não pode nem passear enquanto ele não passa na sua casa. Você vai ter que ficar lá até a pessoa passar lá confirmando que você mora lá. E a partir do momento que você tem essa confirmação, você vai poder dar entrada na sua cidadania italiana da comune daquele local que você escolheu. É caro, mas você vai ter a sua cidadania italiana. Tem muita gente que vai lá e faz isso. Minha prima foi uma dessas pessoas. A minha prima pagou seus 5.000 euros em tudo, com viagem, passagem, tudo, pra ficar esses 45 dias na Itália e tirar a cidadania italiana dela. Saiu! Só que o meu caso, gente, foi assim, milagre de Deus. Eu nem digo pra vocês porque foi milagre mesmo o que aconteceu. Isso até testemunho, gente. Eu vou contar pra vocês não vão acreditar. Nenhum consulado italiano pode dar entrada na sua cidadania se você não mora naquele país. Eu consegui dar entrada na minha cidadania aqui na Bélgica, mas, gente, eu não moro aqui. Minha mãe mora aqui e eu sou turista. Eu venho pra cá, fico 2, 3 meses como turista e tenho que voltar pro Brasil porque eu não sou autorizada a ficar aqui mais de 3 meses. E eu também não consigo uma carta de residência aqui na Bélgica porque eu não moro aqui, nem tenho papelada pra poder morar aqui. O consulado não poderia ter me dado a cidadania italiana porque eu não moro aqui. Só que o marido da minha prima que fez na Itália virou pra mim e falou assim: ah, por que você não tenta tirar pela Bélgica? Sei lá, vai lá, dá entrada. Ver o que eles te falam, não custa tentar. Como eu já tava com todos os documentos prontos, tudinho, e eu já viria pra cá de qualquer forma e já estaria aqui, eu pensei, por que não? Então, eu marquei o horário no consulado, é a mesma coisa, você vai entrar no site do consulado, é tudo igual ao site do consulado do Brasil, daqui da Bélgica, é o mesmo, a plataforma é igual. Aí você vai entrar no site do consulado, você vai marcar um horário pra você lá no consulado da mesma forma que você marcou no Brasil, na área de cidadania pra dar entrada na cidadania. E foi o que eu fiz. Marquei um horário, normalmente os horários no consulado, independente no Brasil, aqui sempre demora muito, gente. Eu aconselho você, quando você for marcar o seu horário no consulado, você sempre marca com bastante antecedência, porque às vezes demora. E se você tem muita pressa, eu aconselho você a ficar entrando no consulado, gente, todo dia. E olhando, e olhando, e olhando. Porque quando aparece desistência, a vaga abre. E aí você tem como conseguir mais cedo ir no consulado. Eu consegui, por exemplo, de um dia pro outro, porque a vaga abriu assim. E eu fiquei o tempo todo lá olhando pra ver se tinha horário. Primeiro era só pra depois de um mês, 45 dias, mas eu já viria aqui pra Bélgica, eu precisava disso urgente, então eu fiquei entrando no site do consulado e apareceu uma vaga no outro dia, no dia seguinte, 8 horas da manhã, então eu larguei tudo que eu tinha pra fazer e fui. Isso quando eu precisei legalizar minha tradução lá no Brasil. Quando você chega na Bélgica, você precisa ir na comune local para se registrar, para registrar que você chegou no lugar, você tá em tal endereço e que tal pessoa é responsável por você aonde você tá ficando. Aqui é bem burocrático esse país, ninguém sabe que tem que fazer isso, muita gente não faz isso porque não sabe que tem que fazer, mas se alguma pessoa parar você na rua, ele vai te perguntar cadê o seu registro na comune de entrada na cidade, no país e etc. A gente foi na comune, fez o meu registro, e aí eles te dão um papel, tudo em Dutch, né? Falando que você é fulano de tal e que você está na Bélgica, autorizado a ficar aqui durante 3 meses e o endereço onde você está ficando. E com essa folhinha, eu fui até o consulado italiano de Bruxelas, na Bélgica, e consegui dar entrada na minha cidadania. E um monte de gente já tinha feito isso, porque tem muita gente aqui na Bélgica ilegal que tem descendência italiana, mas que não tem a cidadania ainda e não consegue tirar essa cidadania porque não tem a carta de que mora aqui. E para você poder morar aqui, você tem que ser cidadão da União Europeia. Então tem muita gente aqui legal tentando tirar a cidadania italiana no Brasil porque não tem como tirar pela Bélgica porque não mora aqui. Então foi muito milagre de Deus que a minha cidadania italiana saiu aqui pela Bélgica. E foi muito estranho, porque a pessoa que tirou a minha cidadania, ela pegou esse documento, ela olhou, ela falou assim: eu acho que isso aqui não é válido, eu acho que você não pode tirar a cidadania com esse documento. Então ela sabia que aquilo ali não era válido.
Aí ela falou assim, espera só um minutinho. Aí ela catou aquele documento X, entrou numa salinha lá e voltou falando assim, tudo bem, foi autorizado. Eu fiquei de queixo caído, juro pra você. Ela deu a entrada na minha cidadania. O processo de cidadania aqui na Bélgica demora por volta de 3 a 4 meses. Então, como eu só era autorizada a ficar aqui durante 3 meses e eu consegui vaga só pro final do mês que eu já estava aqui para ir ao consulado dar entrada na minha cidadania, eu só tinha mais 2 meses legal aqui no país. Então, o que eu fiz? Eu voltei pro Brasil, esperei um sinal de vida do consulado falando que meus documentos estavam prontos. Depois de uns 3 meses no Brasil, eu mandei um novo e-mail pro consulado aqui belga. Eles me responderam avisando que meus documentos já estavam prontos. E aí eu voltei aqui pra Bélgica, fui até o consulado e minha cidadania saiu. Só que o que é a cidadania? A prova de que você tem a cidadania é o passaporte. Correto? Correto. Ou a carteira de identidade, que é, por exemplo, um RG. Então, quando a sua cidadania sai, você saiu sua cidadania. Tá lá no sistema que você agora é cidadã italiana. Só que para você ter o documento que prova que você é cidadã italiana, você tem que dar entrada nesse documento também. Então, no Brasil, por exemplo, você precisa do RG. Na Itália, você tem a carteirinha nacional. Então, ou você tira o passaporte, ou você dá entrada numa carteirinha internacional, que é como, por exemplo, o RG. E ambos demoram, a carteirinha eu acho que demora um pouco mais do que o passaporte. O passaporte sai na hora. Só que, quando eu fui lá e falaram que a minha cidadania estava pronta, a mulher virou pra mim e falou: agora é só você ir com esse documento, que foi o documento que eu dei entrada na minha cidadania, que ela ia checar lá no sistema, ela ia ver que eu já tinha cidadania e ia fazer meu passaporte. Só que quando eu entreguei pra ela esse documento que provava que eu tava na Bélgica, mas como turista, e o meu passaporte brasileiro, a mulher olhou aquele documento, olhou meu passaporte brasileiro e falou assim: isso aqui não prova que você mora aqui, eu não posso fazer seu passaporte. Isso é outro departamento, né? Aí eu olhei pra cara dela e falei: como assim? Eu já tenho a minha cidadania, você tem que fazer meu passaporte. Aí a mulher virou pra mim e falou assim: não, eu não posso, com esse documento não prova que você mora na Bélgica. Eu preciso de um documento que prove que você mora na Bélgica pra eu poder fazer seu passaporte italiano aqui nesse consulado, senão você vai ter que fazer seu passaporte italiano lá no Brasil. Olhei pra cara da mulher, gente, não sabia o que fazer. Aí o que aconteceu? A mulher virou pra mim e falou assim: o que você pode fazer? Você pode voltar lá pro outro departamento que você tava, que era o departamento de cidadania. Você pede um certificado de cidadania, que é como se fosse... é um certificado que você tem a cidadania italiana. Só que não é um documento que prova que você tem a cidadania italiana. É meio esquisito isso. Aí ela falou assim: você pega esse documento no departamento de cidadania, você vai até a comune onde você se registrou turista aqui na Bélgica, e com esse documento você consegue dar entrada, se registrar, e eles te dão um número de registro nacional que você mora na Bélgica, e aí com esse número você vem aqui e a gente consegue fazer seu passaporte. Eu fui lá, peguei o documento que provava, mas não servia de nada, de que eu tinha a cidadania italiana. Fui até a comune da cidade onde eu estou aqui na Bélgica, virei pra eles com aquela folhinha de papel e mostrei pra eles e falei assim: olha, eu preciso me registrar, porque o consulado italiano, eu tenho a cidadania, mas o consulado italiano não quer fazer meu passaporte sem o meu número de registro nacional belga que prova que eu moro aqui. A mulher olhou aquele documento e falou assim: querida, isso não prova nada, eu não posso te registrar com isso. É a mesma coisa que você querer fazer qualquer procedimento no Brasil com certidão de nascimento. Eles não deixam, você precisa ter o seu RG na mão, senão você não faz nada. E ela falou pra mim: se você tem a sua cidadania italiana, o consulado é obrigada a tirar o seu passaporte. Eles têm que tirar o seu passaporte. Aí eu virei pra ela e falei assim: tá, se eles têm que tirar meu passaporte, mas eles não querem tirar meu passaporte, você consegue fazer um documento exigindo que eles tirem meu passaporte? Aí a mulher veio pra mim e falou assim: isso eu consigo. Então ela fez um documento
falando que era pro consulado tirar o meu passaporte e que eles teriam que fazer isso com urgência para eu me legalizar no país. Então eu voltei para Bruxelas, no consulado italiano, mostrei o documento pra mulher do passaporte que falou que não poderia fazer meu passaporte sem o meu registro nacional. E ela falou assim, tudo bem, com esse documento da Comune exigindo que a gente faça o seu passaporte, a gente pode fazer, tipo. E aí, consegui dar entrada. Eles demoram uns 15 minutos pro seu passaporte ficar pronto, depois que você é atendida. E está aqui o meu passaporte lindo, 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 italiano. Eu só contei essa história de como foi a minha cidadania pra vocês verem que realmente foi milagre, milagre. Porque tem muita gente que eu conheço aqui na Bélgica que não consegue dar entrada na cidadania porque não tem um documento que mora no país e porque tá ilegal aqui, então não tem como. E aí, gente, foi mais ou menos isso. E essa é a minha história de como tirar a sua cidadania italiana e como eu tirei a minha. Se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Vou indicar quem foi meu tradutor. Tenho indicação também de quem consegue fazer a sua cidadania na Itália, se você precisar e quiser tirar a sua cidadania italiana, tiver tempo e dinheiro. Aí eu te passo o contato das pessoas que eu conheço que fazem isso lá na Itália. Quem fez pra minha prima, quem fez pra minha outra prima. Conheço bastante gente que faz isso. Se você tiver qualquer dúvida de como tirar sua cidadania italiana aí no Brasil, eu também te ajudo, pode deixar. Tudo que eu sei, se eu não souber, eu pesquiso e respondo, tá bom? Se vocês quiserem mais dicas diárias sobre qualquer tipo de assunto, e principalmente viagens, porque eu estou viajando muito, estou na Bélgica, vou pra Praga semana que vem, vai ter muita viagem linda lá no meu Snapchat, é só você me seguir lá, Rebarizon. Me siga também no meu Instagram, @RebecaBarizon. Tô postando sempre fotinhos das minhas viagens por lá. E no meu Facebook, Rebeca Barizon Oficial. Um beijo, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. E que vocês consigam a sua cidadania italiana do mesmo jeito que eu consegui a minha. É isso. Grande beijo. Até o próximo vídeo.